Então, novamente, boa noite. Agradeço por vocês estarem aqui. Eu sei que as demandas do nosso dia a dia não são fáceis, né? Mas quando a gente se propõe a fazer as coisas que sejam bem feitas, né? Então, é importante que a gente tire esse momento. E eu prometo que hoje vai ser um momento breve, tá? Porque vocês estão aí correndo com os relatórios de estágio. Sei que nós estamos aí já praticamente numa reta final de semestre, também as atribuições vão se acumulando, né? Mas não percam de vista a gestão do tempo de vocês. Eu sei que não é nada fácil, mas a gente tem que ir gerindo esse nosso tempo, fazendo os nossos cronogramas de estudo, porque se a gente não fizer isso, quando a gente piscar, as coisas acumularam e ficaram mais difíceis, né? Essa aula de hoje é um tema que a gente vai revisitar, porque vocês já viram isso nas disciplinas voltadas à avaliação. Nós já vimos isso desde o primeiro semestre, né? Com relação à avaliação formativa. E por que a gente está abordando essa temática da avaliação formativa nessa disciplina de extensão? Porque se a gente se propõe ao desenvolvimento de um projeto, a uma prática participativa, se a gente se propõe a construir a aprendizagem baseada, por exemplo, que é o foco desse semestre na disciplina, aprendizagem baseada em projetos, fazendo um recorte, aprendizagem baseada em problemas, ou seja, partindo da realidade, partindo daquilo que o sujeito traz enquanto demanda, partindo daquilo que as pessoas compreendem que são questões sensíveis da própria realidade, que precisam ser pensadas, refletidas. Não dá para a gente ter essa proposta tão participativa e, por exemplo, ter um processo de avaliação onde você vai só mensurar numa nota, ou num relatório, ou numa prova escrita. Então, a importância da gente compreender a avaliação formativa não só enquanto processo, mas enquanto instrumentos que fazem com que esses sujeitos pensem. Então, eu quero começar socializando rapidinho com vocês alguns pontos do texto base, tá? Hoje a gente não vai direto para o slide, que traz um resumo dos materiais de estudo. Eu quero explorar alguns pontos do texto base com vocês. Mas antes de eu ir para o texto base, eu já tinha perguntado para algumas pessoas que estavam aqui, mas eu quero saber, todas estão bem, né? A gente já começou assim hoje a 1000 por hora, né, gente? Todas bem? Dão um joinha aí. Ótimo. Recuperaram-se dos estudos da A1? Muito bem. Agradecer novamente ao Paulo da Lagoa, que me recebeu na A1, e dizer para vocês que debaixo de chuva nós tivemos o encontro da extensão lá em Dianópolis. Quero muito agradecer as meninas que estiveram comigo também. Penso que foi não sei para vocês, mas para mim foi um momento muito bacana, um momento que a gente conversou, que a gente pensou sobre algumas questões da disciplina, pensamos também sobre os projetos, dali, né, nasceram outros bate-papos, e aí eu achei bem bacana também, porque a gente vai afinando o nosso vínculo, a gente vai se conhecendo mais. Cada vez que a gente se aproxima, é uma forma da gente se admirar, da gente se conhecer, é uma forma da gente entender que nós precisamos caminhar juntos, né? E aí, lembrando para vocês que dia 27 e dia 28, a gente também está aí na estrada ao encontro de vocês, tá? Então, vai ser Pedro Afonso e Colinas. O convite também já foi encaminhado para vocês, tá bom? Quem não recebeu, solicita aí o card convite com as tutoras presenciais. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma vivência dessa semana? Ou podemos ir direto para o texto? Sim? Silêncio? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Por enquanto, da minha parte, só agora é montar o projeto, no caso, a ação, né? Eu já entrei em contato com a escola, conversei com a professora, e aí é colocar a mão na massa e passar o dia da apresentação, da ação, né? Maravilha. Então, gente, nós vamos dividir esse nosso encontro aqui em duas partes, tá? A primeira, que eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questões do texto base, que é interessante, eu espero que vocês tenham lido, porque ele traz
um formato de não é exatamente um relato de experiência, mas volta-se a narrar uma experiência de pesquisa, né? E eu quero muito que vocês tomem gosto pela pesquisa, tá? E a segunda parte é a gente alinhar qualquer dúvida que vocês tenham com relação à qualificação da semana que vem, tá? Vou dizer para vocês que vocês têm até o dia 29 para postar essa primeira versão do plano de trabalho, mas eu sei que vocês estão aí com as demandas de estágio e das outras disciplinas, mas peço a atenção de vocês, não deixem para a última hora, tá? Porque a gente vai corrigindo e vai encaminhando novamente para vocês, tá bom? Alguns grupos já encaminharam, mas foram poucos, né? Então eu quero ter certeza de que tá tudo bem. Conversem conosco, qualquer coisa vai lá no e-mail, vai lá no chat dos fóruns, e qualquer coisa vocês peçam auxílio para que a gente possa construir isso juntos, tá? Lembrando que eu já mandei o documento para vocês também, tá? O documento que de todas as atividades avaliativas. Então, o plano de trabalho vale ponto e a qualificação também vale ponto. Ah, mas a gente não faz só porque vale ponto. Ainda bem, né? A gente faz porque a gente está construindo um conhecimento. Mas é preciso também não perder de vista essa dimensão de mensuração. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Avaliação formativa. Vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos rapidinho do nosso texto base. E aí vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e para falar aquilo que vocês relembrarem, né? Aquilo que vocês já sabem com relação à avaliação formativa. Bom, o texto base dessa rota de número 11, ele traz para nós um estudo feito com aproximadamente 200, a proposta, né, de estudo feita a 200 profissionais da educação no estado de São Paulo. Desses 200, as autoras colocam para nós que menos de 50% toparam responder ao formulário com questões de investigação, questões qualitativas. Quem já deu uma visitada aí pelo texto, vai ver que o texto traz alguns quadros, algumas tabelas com relação ao que esses profissionais pensam que seria avaliação formativa. E aí traz alguns dados interessantes da pesquisa também, em termos de um levantamento sociodemográfico, inclusive colocando que grande parte dos profissionais que toparam responder a pesquisa são profissionais com maior idade, né? E isso é interessante para que a gente entenda que uma pesquisa qualitativa, ela pode e ela deve olhar para o todo, né? Para esse sujeito que está respondendo, para esse sujeito que está participando. Vocês tiveram aí a experiência agora de estruturar as metodologias dos painéis que foram inscritos lá no Conedu. E vocês viram que uma pesquisa qualitativa, ela está muito preocupada com os processos, assim como a avaliação formativa. E nesse estudo, as autoras, e tem alguns homens, né, em meio a esse coletivo de autores, mas eles trazem de forma interessante que grande parte desses profissionais, eles atribuem que a avaliação formativa está relacionada ao processo, mas está muito relacionada aos instrumentos. E aí, quando a gente vai passeando por esse texto, vocês vão encontrando, né, algumas questões voltadas à avaliação formativa, avaliação somativa, avaliação diagnóstica, que são termos que vocês já conhecem. E aí a grande pergunta que eu espero que vocês, ao lerem esse texto, se façam. Dentro de um processo de avaliação formativa, é possível que tenha um instrumento de avaliação diagnóstica? É possível que tenha um instrumento de avaliação somativa? Afinal de contas, o que é a avaliação formativa? Abre aí o microfone. E aí?
Afinal, o que é isso? E aí, gente? Nesse caso aí, relacionado ao projeto, né? Eu estou trabalhando o texto com vocês, mas está tudo interrelacionado. Relacionado ao projeto, relacionado àquilo que a gente já construiu enquanto conceito de avaliação formativa, porque a gente está falando sobre isso desde o primeiro período, né? Lembra que lá na disciplina de avaliação, nos 2 semestres, a gente falou sobre avaliação formativa, também nas disciplinas voltadas às questões das infâncias no semestre passado, falou-se muito de avaliação formativa, mas aí eu pergunto para vocês, afinal de contas, o que é avaliação formativa? A avaliação formativa é a partir do momento, por exemplo, levando o conceito do lado do professor, né? A partir do momento que ele entra numa sala de aula, a primeira coisa que ele vai fazer é uma avaliação, ele vai avaliar a turma, vai avaliar o conhecimento, e ela é um processo gradual, todo momento o professor vai estar avaliando, ele vai avaliar para planejar, a partir do planejamento ele dá aula, após a aula ele vai avaliar para ver o que foi conseguido, né, de resultado, o que não conseguiu, e tem a questão também das atividades, que através da atividade vai verificar se o aluno realmente adquiriu conhecimento, aprendeu, e tem a avaliação somativa, né, que é aquela que a gente fala que vale nota, e no caso vai somar para poder ter média, questão mais de sistema. Acredito que seja isso. Sim. E vocês compreendem que esses processos estão caminhando juntos, né? Quando a gente pergunta avaliação formativa, a grosso modo seria o quê? A gente precisa ter muito claro na nossa mente que é aquele processo que o sujeito participa refletindo sobre o processo, tá? Então, se eu, profissional, faço algo para verificar o desempenho, a aprendizagem cognitiva do meu estudante, sem que ele participe ativamente desse processo, ou seja, pensando sobre o que ele aprendeu, eu estou atribuindo um processo de avaliação onde eu determino algo que eu espero uma resposta pré-estabelecida, que não seria exatamente um processo formativo. Só se caracteriza como formativo se eu retornar e der um feedback para esse estudante, se eu promover uma situação para ele refletir sobre o que ele está construindo em termos de aprendizagem. Por exemplo, uma avaliação diagnóstica, como a Neiane falou, que não é só no início do ano, né, como você bem colocou, mas no momento que o professor precisa identificar como é que a turma está, num processo de avaliação diagnóstica, ele pode ser ou não formativo, dependendo do retorno que eu dou para esses sujeitos e da forma como esses sujeitos participam ativamente ou passivamente disso. Eu posso fazer, por exemplo, um teste, eu posso fazer uma avaliação oral, eu posso fazer uma prova escrita. Eu tenho vários instrumentos para que eu possa coletar esses dados diagnósticos, né? Mas isso só vai se caracterizar como um processo formativo se eu estiver em constante feedback com o meu estudante, com o meu aluno. Então, eu retorno para ele, ele repensa sobre como é que ele está construindo o conhecimento, de que forma que ele se posiciona. É por isso que nessa rota de número 11, nós estamos falando sobre avaliação formativa e está sendo proposto para vocês um instrumento de autoavaliação, entende? A autoavaliação, ela é um dos instrumentos que promove um processo formativo. Por quê? Porque é onde o sujeito vai pensar por si o que ele está construindo em termos de conhecimento. Então, se a gente perguntar avaliação formativa, esse sujeito sempre tem que estar no centro da reflexão da sua aprendizagem, tá? Isso eu gostaria que vocês não esquecessem. Então, sempre, avaliação formativa. Esse sujeito sempre está no centro da reflexão, do pensamento sobre a sua própria aprendizagem. Ele aprende sozinho?
Não, a gente tem que mediar, a gente está caminhando juntos, né? Mas é aquela questão, nem tudo que eu ensino é o que o meu estudante aprende. E nem tudo que ele aprende é aquilo que eu ensino. Então, o profissional, o professor, também tem que passar por um processo formativo de avaliação? Tem, porque eu preciso também que a minha avaliação, meu processo pessoal também seja formativo. Porque senão eu sou aquele profissional que diz assim, eu ensinei, ele não aprendeu porque ele não quis, né? Se esse processo eu não estiver no centro também refletindo sobre como que eu estou construindo o ensino, isso também tem pouca validade. Entenderam? Se eu falei alguma coisa que não ficou claro, vocês vão abrindo o microfone e vão falando. Bom, então, desses 200 profissionais convidados, os autores colocam lá que mais ou menos 78 por aí que participaram, né? E desses 78, algumas perguntas, alguns responderam em 50, 60, mas nunca exatamente todos se propuseram a responder. E aí, algo interessante que o texto traz. Muitos desses profissionais ficaram um pouco confusos com relação a definir a avaliação formativa. E aí, a gente entende, né, que não é um conceito unilateral, cada pessoa, cada profissional vai construindo seus saberes de forma diferente, mas isso chama a nossa atenção para que a gente tenha clareza com relação ao que é o processo de avaliação formativa também, que é um processo, todo mundo sabe, mas não se resume a instrumentos, né? Quais são, por exemplo, os instrumentos de um processo de avaliação formativa que o estudante está no centro refletindo sobre a sua aprendizagem? Vamos ver. A autoavaliação é um, né? Um instrumento. Quem me diz aí um outro instrumento de avaliação formativa? O que a gente faz na A2? O que a gente faz na A2? A gente faz prova escrita? Na A2? No caso, questões objetivas e discursivas? Na A2, desde o semestre passado, a gente não está fazendo seminário? Isso, então. Autoavaliação é um instrumento formativo, os seminários são instrumentos formativos, os trabalhos em grupo são instrumentos de avaliação formativa. Então, o que é, afinal de contas, avaliação formativa? Ela é um processo? Sim, mas ela é uma proposta onde o sujeito está no centro da avaliação da aprendizagem. Não é eu, profissional, que vou dizer para você o que você construiu, porque isso eu consigo por meio de uma prova. Por exemplo, eu trabalho um conteúdo, a Neiane faz uma prova escrita, eu vou pegar, como foi a A1, né? Eu vou pegar essa prova, ninguém conversa na hora da prova, eu corrijo essa prova e aí eu atribuo uma nota para cada um daquilo que você conseguiu demonstrar que aprendeu. Esse processo só vai ser formativo se ele retornar para vocês em âmbito de reflexão. Ou seja, se eu corrigir essa prova, se eu pensar sobre o que eu acertei, sobre o que eu errei, sobre o que eu aprendi, sobre o que eu preciso consolidar de forma mais clara, sobre aquilo que ficou, sobre aquilo que eu consegui transformar em conhecimento. Se for só assim, gente, eu faço uma prova, corrijo um gabarito, não é formativo. Entendem? Vocês precisam se colocar no centro desse processo para que essa avaliação seja de fato formativa. Ela é somativa porque eu tenho que mensurar, né? Eu tenho que dar uma nota, como a gente vai compondo. Aquele quadro de atividades, fórum vale 1 ponto, o trabalho vale 1,5 ponto, tá. Isso é somativo, eu vou somando essas pontuações. Mas o caráter formativo só se dá no momento que vocês se colocam verdadeiramente no centro desse processo. Você pode responder o questionário de autoavaliação sem pensar muito, né? Porque são poucas questões, você pode até não pensar muito, mas se você parar
e pensar verdadeiramente como é que você contribuiu com o trabalho em grupo, como é que você agiu diante das construções do teu trabalho, do teu grupo, do plano de trabalho. Você sugeriu novas ideias? Você entendeu que você faz parte desse grupo? Você compreendeu que aquilo que você dá de contribuição é importante? Você pensou verdadeiramente sobre isso? Aí sim se transforma num momento formativo, tá bom? E aí, indo, vocês vão ver que tem vários quadros, né? Que é muito interessante esse texto, porque traz as respostas dos professores. E aí, lá no final, nas considerações, o que os autores trazem, não como verdade absoluta, né? Mas o que eles trazem enquanto perspectiva desse estudo que foi feito com os professores. Eles dizem que muitos deles se sentem um pouco confusos em afirmar o que seria a avaliação formativa. Alguns se voltam mais às questões dos instrumentos, às questões de um método, né? Muitos não reconhecem a necessidade de dar o feedback para os estudantes. Muitos também não compreendem de fato o quanto esse sujeito no centro do processo precisa ser valorizado enquanto aspectos históricos, culturais, sociais, né? São questões que pouco apareceram nas respostas. E aí eles falam sobre a necessidade de uma compreensão mais sólida, uma compreensão mais clara com relação à avaliação formativa. Olha o que os autores nos falam, ó. Esses dados todos que estão lá expostos nos quadros, né, que vocês podem ver depois, eles reforçam a urgência de repensar os currículos da formação inicial. Qual formação inicial? Nós estamos no curso de pedagogia na formação inicial, né, gente? Então, quando se fala em formação inicial, é formação de professores. São as licenciaturas das áreas do conhecimento e, principalmente, a pedagogia, que forma os professores da educação infantil dos anos iniciais. Mas vocês vão sair habilitadas para a EJA também, né? Então, o que é o currículo? Tudo aquilo que é construído em termos de ensino, tá? Então, os currículos e os programas de formação continuada, de modo a incorporar de forma sistemática e fundamentada os princípios da avaliação formativa. Olha o que eles dizem: a escassez da compreensão teórica sólida, aliada à desconsideração do papel central do feedback. O que é feedback? Se eu sou um profissional que tenho consciência e clareza de um processo formativo, eu preciso a todo momento dialogar com esse sujeito que aprende. Não é eu ensino e você me reproduz aquilo que eu te ensinei. Não. Eu ensino, mas eu aprendo com você. Você aprende, me dá o retorno daquilo que você aprende e constrói outros conhecimentos. E eu te dou esses feedbacks constantes, porque é a característica da avaliação formativa. O que é feedback? É esse diálogo que não é um simples diálogo eu falo, você faz. É um diálogo formativo de construção, de motivação à reflexão. Então, eu preciso, enquanto profissional, entender que esse sujeito tem que ser ouvido e que esse sujeito precisa estar pensando sobre a sua própria aprendizagem, porque senão eu estou só absorvendo de forma pacífica, né? De forma pacata, de forma acrítica, tá? Depois eles continuam com foco na construção dos saberes docentes que transcendam a mera operacionalização de métodos. O que é isso? Não é só colocar uma metodologia em prática, mas é pensar sobre isso, é entender que esse sujeito que aprende é um sujeito que tem sua história, é um sujeito que traz uma bagagem social, é um sujeito que constrói também cultura e conhecimento. Então, o uso da avaliação formativa
como uma prática pedagógica centrada na aprendizagem, tá? E aí eles vão, né, fazendo esse destaque, que a avaliação formativa realizada no próprio contexto da sala de aula não demanda custos adicionais e tem se mostrado uma prática eficaz para promover a aprendizagem. Ela é relevante para qualificar os processos de ensino. Por que eu quis explorar com vocês o texto base? Porque quando a gente entende que os textos compartilhados, eles fazem parte de um olhar a ser construído, vocês começam a ter um outro olhar também com relação aos textos, né? Quando eu tive lá em Indianópolis, as meninas me perguntaram, professora, como é que é esse monitoramento dentro da plataforma, né? Eu não quero expor, mas eu posso também, se vocês me autorizarem, eu posso mostrar para vocês como é que é esse monitoramento. Mas não no sentido da gente expor assim, quem fez mais, quem fez menos, não. Mas é porque a plataforma, ela dá para a gente, enquanto professor, uma visão ampla, geral, de quantos acessos vocês têm, quantos textos vocês já acessaram, quanto tempo vocês permaneceram dentro da plataforma. E aí, essa visão geral é que me fez começar essa aula 11 explorando um pouco as curiosidades que esse texto base traz para vocês, né? Para que vocês entendam que não dá para a gente passar pelos textos, gente. A gente precisa ler. Eu conversando com as meninas, eu até falei, gente, eu entendo que cada disciplina traz um texto de estudo, mas tentem se habituar a pelo menos ler alguns parágrafos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, para vocês terem uma ideia geral. Aquelas que já estão construindo um processo de leitura mais autônomo, conseguem, né? Ler 12 páginas da disciplina de projeto, mais 12 de estágio, mais 12 de jogos e assim vai. Mas eu sei que é difícil. Só que a gente precisa não deixar as coisas passarem por nós, tá? Eu posso mostrar um pouquinho rapidinho para vocês, só para matar a curiosidade de quem está me perguntando, mas eu quero deixar claro para vocês que não é no sentido de expor quem faz, quem não faz, tá? É só mesmo no sentido de que vocês compreendam que a gente consegue, mesmo à distância, acompanhar os processos que vocês constroem aí nos polos de vocês. Pode ser? Mas depois não vão falar que eu fiquei mostrando coisas e nomes dos colegas, tá bom? É porque as meninas lá me perguntaram, eu falei, bom, eu vou levar isso para aula, que aí a gente vê todo mundo junto, só mesmo no sentido de compartilhar, tá? Ó, quando a gente entra no painel geral, nós temos aqui, vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim, pronto. Quando a gente entra aqui no painel geral, nós temos aqui as nossas formas de puxar os relatórios, tá? Então, eu consigo puxar do estudante, e da minha disciplina. Vamos lá, eu quero pegar, por exemplo, um polo específico. Ó, tá vendo? Se eu entrar aqui, ó, no nomezinho de cada uma, que eu não vou entrar, mas tá vendo que tem um percentual aqui? Sim. A Carla Divina tá aí? Na aula? Se eu estiver por aí, você me autoriza, Carla. Ó, vou entrar aqui rapidinho na Carla, só para a gente ver. Ó, se eu entrar no nomezinho de cada uma de vocês, a gente vai conseguir ver direitinho quanto tempo você ficou, qual texto você acessou, se você baixou o texto ou não. Vamos lá.
Aí teve gente que me perguntou assim, professora, mas a gente faz as postagens em grupo. Sim, vocês fazem em grupo, mas a gente avalia individualmente, né? É o trabalho do grupo, mas cada um de vocês vai compondo essa nota de forma individual também, tá? Eu espero que vocês já tenham recebido feedback de algumas notas. Caso alguém não tenha recebido também, pode estar entrando em contato. Porque, como a plataforma é nova, a gente está tendo que lançar também essas notas individualmente. Vocês postam lá em grupo, mas quando a gente vai lá na central de avaliação, a gente consegue postar a nota de um por um. Por exemplo, quem fez a postagem do plano de trabalho. O feedback a gente mandou para a pessoa que postou o relatório corrigido. Oh, não quis abrir o relatório da Carla, mas enfim, é aqui que a gente vê, tá? E aí, gente, depois eu mandei o feedback para cada um dizendo assim: correção já foi encaminhada, correção já foi encaminhada, tá? Quem não recebeu e fez a postagem e ainda não recebeu sua nota, me comunica, tá? Então, só em título de curiosidade, para que vocês saibam que a gente tem formas de acompanhar à distância. Por que isso? O que isso tem a ver com avaliação formativa? Veja, se eu pegar esse relatório de vocês e só classificar quem acessou, quem não acessou, quem fez atividade, quem não fez atividade, né? Se isso só for feito de forma verticalizada e classificatória, não é um processo formativo. Mas se a gente encaminha essas observações para o polo, se os tutores presenciais fazem essa parceria com a gente para conversar individualmente com vocês, se a gente motiva vocês a pensarem sobre a aprendizagem de vocês, vai se delineando como um processo mais formativo do que classificatório. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Sempre que vocês trabalharem com projeto, pensem que a avaliação desse projeto, ela não pode ser classificatória, ou seja, quem aprendeu o quê, quem não aprendeu. Não. A avaliação de um projeto sempre precisa ser formativa, de forma que esse sujeito fale sobre a aprendizagem, reflita sobre a aprendizagem dele. Vocês estão indo a campo para as escolas para desenvolver o projeto de extensão. Então, você já foi, já fez a apresentação, já conversou, né? Já fez as reuniões de alinhamento entre vocês, vão fazer essas ações junto com os estudantes, junto com as crianças. Como que vai ser a avaliação desse projeto? Cada um de vocês vai planejar um tipo de avaliação, mas de preferência que tenha uma roda de conversa com os estudantes sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles acharam de interessante, ter uma reunião com os professores que se envolveram diretamente no projeto, para que vocês ouçam o que eles também construíram enquanto aprendizagem, com a mediação de vocês. Toda ação de extensão, ela tem que ter um impacto social. E como é que você vai saber se teve um impacto social? Conversando com esses sujeitos, né? Tem gente que já me disse que, por exemplo, vai trabalhar o grafismo com as crianças para ver o que eles conseguiram compreender daquilo que foi trabalhado, e aí vai fazer um mural de exposição desses desenhos, e vai deixar esse mural lá exposto para que as crianças, quando passarem por esse mural, eles conversem sobre isso, eles deem novos significados. Então, veja, são instrumentos de um processo de avaliação em que esse sujeito pensa e reflete sobre sua aprendizagem, certo? Dúvidas com relação à avaliação formativa? Nesse caso aí, a avaliação formativa na questão do projeto, né? É tipo assim, uma devolutiva se aquele projeto realmente impactou, se eles realmente aprenderam, ou se vai mudar a visão, ou a percepção e a atitude das crianças em questão do que for trabalhado. Isso, mas veja, isso mesmo, mas veja, não é exatamente para que ele reproduza aquilo que você trabalhou. Por exemplo, eu vou lá e trabalho a coleta seletiva com as cores, o azul, o amarelo, o vermelho, o verde e tal.
no processo de avaliação formativa, eu incentivo e motivo esse sujeito a falar sobre o que ele construiu de aprendizagem. Pode ser que ele não vai te falar exatamente cada cor, o que corresponde cada material, entendeu? Então, não é exatamente esse o foco, que ele repita aquilo que você se propôs a trabalhar. O foco formativo é que ele exponha aquilo que ele construiu enquanto aprendizagem. E aí você retoma esse feedback, né? Vocês podem trabalhar novamente o conceito, mas é colocar esse sujeito para explanar, para verbalizar, para desenhar, para expor, para participar desse processo de avaliação. Entender? Pode falar, Ney. Nesse caso, então, além da prática, para eles dar a devolutiva na prática, o relatório, assim, a fala dele também já serve como um relatório e resultado, né, do projeto. Exatamente. Porque qual é o resultado? O resultado da ação é a devolutiva que vocês tiverem dos sujeitos. Então, digamos que eu fiz lá uma roda de conversa com os professores, e os professores falaram sobre a ação, falaram sobre o projeto. Essa devolutiva são os resultados de vocês. Vocês não vão tirar os resultados de vocês daquilo que a gente acha da nossa cabeça. Esse processo tem que ser formativo, porque quem tem que nos dizer sobre isso são os sujeitos que participaram do projeto. Entendem? Sim ou não? Em questão a isso, por exemplo, tirando o exemplo do projeto passado, né, que a gente fez na creche, foi uma contação de história, a gente interpretou, colocou um avental, fez um mural bonitinho, aí colocou as crianças sentadas, a gente contou a história dramatizando, tipo um teatro. No final, as próprias professoras e a diretora, a gestora, a coordenadora chegou e falou, nossa, fiquei admirado como que eles comportaram, dificilmente eles ficam calados, dificilmente eles ouvem quieto. Então, assim, isso praticamente foi uma devolutiva, né? E a forma como eles responderam, os alunos, assim, a gente depois que contou a história, que dramatizou, a gente fez as perguntas para eles e eles responderam corretamente, as cores, a questão do assunto que a gente estava tratando. Ótimo. E veja, nem sempre crianças comportadas e quietas são as crianças que estão de fato participando, tá, gente? Então, às vezes, a gente tem que entender que crianças que participam constroem um conhecimento de forma mais sólida. Esse semestre eu fiz o desafio para vocês. Tirem as crianças da passividade, coloquem as crianças numa situação de mão na massa. Vamos ter propostas onde elas estejam no centro desse processo, onde elas construam com vocês, não levem somente coisas prontas, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, é muito interessante que vocês levem essas propostas, que as crianças ouçam com atenção, porque a atenção é uma habilidade importantíssima para a aprendizagem, mas também é preciso que essas crianças tenham senso crítico, participem. Elas também podem e devem estar no centro desse processo de aprendizagem, tá? Não estou dizendo que não houve aprendizagem delas sentarem e escutarem. Ótimo, maravilha, prestaram atenção, gostaram, foi algo diferente, maravilha. Mas veja, qual o desafio da gente fazer um planejamento onde essa criança está no centro? Porque ali quem estava no centro foram os adultos, não é? Que chegaram, apresentaram um conceito de forma lúdica, mas o adulto estava no centro da ação. Entende o que eu estou falando? O nosso desafio é fazer com que a criança esteja no centro da ação. Como? Planejando, fazendo algo que esteja envolvendo a participação das crianças. Então, a gente vai, semana que vem, apresentar essas nossas ações e os professores vão ter esse olhar bem analítico com relação a como é que a gente está fazendo essa comunicação, essa conexão, essa inter-relação entre as disciplinas do semestre. Porque o plano de extensão
o próprio nome da disciplina já diz, é um projeto integrador, não é? Então, eu sei que são muitas informações, mas a gente está trabalhando nesse projeto, aperfeiçoando, modificando, acrescentando, a gente está fazendo isso de forma lenta, devagarinho, construindo degrauzinho por degrauzinho, né? Para que vocês entendam e consigam construir esse conhecimento também de forma sólida. Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, de vocês reconstruírem, de vocês refletirem, de vocês pensarem, então eu fiz assim, mas eu vou pensar em fazer de uma forma que a criança participe um pouco mais. Eu vou planejar assim, mas eu vou fazer de uma forma que seja mais interessante, que estimule mais a curiosidade. Então, veja, semana que vem, a nossa qualificação, ela se propõe a isso, né? A gente ouvir os colegas, ampliar essa nossa ideia, esse nosso pensamento do que vai acontecer nos 4 polos, porque Lagoa vai saber o que Pedro Afonso vai trabalhar, Pedro Afonso vai conhecer a proposta de Colinas, vai conhecer a proposta de Dianópolis, né? E então, vocês vão ter uma visão macro do que cada um, no seu território, no seu município, vai fazer. É claro que vai ser breve, vocês vão apresentar só as ações rapidinho, né? O impacto social dessa ação vai ser bem rápido, e os professores vão tentar ajudar vocês a travar essas comunicações, essas conexões que às vezes está faltando, tá? Vocês, de forma geral, e eu quero parabenizar, vocês dialogaram muito bem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque toda ação de impacto social, ela se volta nesses parâmetros dos ODS, né? Então, vocês todos conseguiram entender, foi muito legal, eu quero parabenizar os grupos. Mas o que está faltando ainda? Um pouquinho da gente aprimorar esse diálogo com as disciplinas do semestre, né? Então, alguns conseguiram envolver bem bacana os jogos, conseguiram envolver a ludicidade, que é o que vocês estão vendo lá com a professora Hilda. Mas de que forma que a gente vai trabalhar de um pouco mais efetivo com a geografia, que faz esse ser humano pensar o espaço que ele habita, o espaço que ele transforma? De que forma que eu vou trabalhar um pouco mais esse raciocínio, né, que vai preparar essa criança e esse estudante para outras habilidades e preparar para aquisição de aprendizagens mesmo, porque a gente sabe que o fundamento da matemática, ele não é técnico, mas ele é de raciocínio, ele é de lógica, ele é de resolução de problemas, não é isso que vocês estão vendo lá com o professor Guilherme? Então, veja, esse diálogo aí entre as disciplinas é que a gente pode tentar ampliar um pouquinho esse horizonte também. Não é para ninguém ficar achando que fez coisa errada, não, tá? Os trabalhos estão maravilhosos. Apesar que eu não recebi de todo mundo, estou um pouquinho preocupada, mas estou feliz que eu sei que vai chegar. E os trabalhos estão ótimos. Mas vocês estão entendendo que esse movimento, ele é formativo. A gente está, refletindo, pensando, aprimorando, construindo, para que isso, de fato, seja um conhecimento sólido na formação de vocês enquanto professoras, tá bom? Pode falar, Neiane. A questão do projeto mesmo, assim, a ação, eu fiquei em dúvida um pouco, assim, em questão ao tempo. A escola que a gente está aplicando o projeto, ela é ensino integrado, não sei se é assim que fala. Tem a turma que estuda de manhã e à tarde ela está ali nas aulas práticas, né? Jornada então, assim, ampliada? Isso, jornada ampliada. Nessa parte até que achei que facilitou. Só que aí a minha pergunta foi assim, se a gente consegue pegar, por exemplo, 4 horas, por exemplo, do período da tarde todo, para a gente trabalhar, explorar, ou se a gente iria em 1, 2 ou 3 dias fazer o encontro. Eu fiquei mais assim, mais nessa... Mas veja, será que realmente 4 horas prenderia a atenção das crianças e seriam 4 horas de qualidade?
É isso que a gente tem que pensar. Estou nessa dúvida, assim, a questão de como, porque ainda a gente vai sentar e ver o que fazer ainda direitinho, porque a gente só falou por alto, mas aí agora é colocar realmente o assunto na mesa, né, para a gente colocar em ação. Aí a minha dúvida está sendo essa questão. A professora até falou, se vocês precisarem das 4 horas, não tem problema. E ela está ali à disposição, né? Aí, assim, no caso é encaixar a ação, colocar, assim, a ação durante o tempo, de forma distribuída, que a gente consiga fazer várias coisas, mas que produza bem, né? E que dê para A eles professora, produzirem. veja, a professora disponibilizou as 4 horas para vocês, ok, mas estejam preparadas para um planejamento que não sejam 4 horas de repassar conceitos, 4 horas de sentar as crianças para só ouvir, né? Não sejam 4 horas onde, de repente, por mais interessante que seja a proposta de vocês, as crianças estejam ali passivas, só recebendo. Às vezes, exatamente, tem que ser algo mais prático, mais mão na massa. Aí a gente aproveita essas 4 horas, né? Então depende muito do planejamento que vocês fizerem, tá? Mas veja, o planejamento ele nos antecipa, ele projeta aquilo que vem por aí. Então sempre tenham uma carta na manga, tá? Porque eu posso fazer um planejamento e a turma pode render muito, 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 e de repente o meu planejamento de 4 horas eu cumpri em 2 horas e eu ainda tenho mais 2 horas com essas crianças. Então tenham uma carta na manga, de preferência carta na manga, que eu digo, de algo lúdico, de algo brincante, de algo reflexivo, de algo que eles produzam, de algo que eles verbalizem, né? Alguma coisa realmente assim que eles estejam participando, tá? Mas depende do que vocês acordarem com a escola, né? Igual a colega falou, tem escola que está disponibilizando 40 minutos, tem escola que está disponibilizando mais tempo, então o foco de vocês no plano de trabalho é o planejamento, tá? Tenham essa carta na manga. E lembrem-se, se o processo é formativo, eu preciso ter uma forma de construir essas devolutivas. Com os adultos, com as crianças, da forma como vocês planejarem. Mas é preciso que vocês ouçam deles o que foi construído de aprendizagem. Uma boa pergunta vai motivar a reflexão para isso. Se eu chegar, de repente, fizer só uma pergunta para a criança, o que você aprendeu do material reciclado? O azul é a cor de qual? É do papel, é do vidro ou é do metal? Talvez não seja uma boa pergunta. Mas fazer essa criança pensar. Você já tinha ouvido falar de material reciclado? Isso que a gente fez aqui hoje, você pensa que você pode fazer na sua casa ou em algum outro lugar? O que você achou de legal nessa vivência de hoje? O que você acha que podia ser melhor? O que você gostou de construir? O que você gostaria de ensinar para os colegas sobre o dia de hoje? Entende que é diferente eu fazer uma pergunta localizada e fazer um processo de o sujeito pensar sobre o que ele aprendeu? Entendem isso? Sim ou não? Ou mais ou menos? Professora, Sim. eu tenho uma pergunta, e assim, talvez ela foi uma pergunta feita a mim e eu falei, peraí, vou mudar, começar a replanejar. Lá na escola onde eu tô indo, os meninos ainda não sabem muita coisa da parte de biologia, né? De biologia, de ciências. Aí eu falei assim, então seria mais vantajoso iniciar com uma palestra e começar a dar andamento para que eles colham o fruto dessa extensão lá em setembro, que é quando ela vai ter uma culminância de um projeto escolar que pode acarretar na distribuição desses adubos. Aí a coordenadora falou, olha, essa ideia é muito boa, eu vou adotar, só que eu preciso que você se organize e converse com a sua professora e veja qual que é a solução para a gente iniciar com palestras educativas
para eles poderem também dar continuidade ao tema. Eu falei, ó, isso é bem interessante. Estou bem aqui com o caderno cheio de anotação. Relembra para os colegas o tema da ação de vocês, Natalice. A minha ação é conhecendo as práticas sustentáveis, pequenos transformadores de resíduo em vida, que seria montar uma composteira na horta da escola, pois eles têm um espaço lá disponível e bastante material orgânico e a escola produz também bastante lixo, que não é lixo, né, é vida. E eu percebi que os meninos até levam de casa também. Às vezes leva banana, comem e deixa a casca lá, leva maçã, comem e deixam a casca lá, que dá para ser reaproveitado. Foi nesse sentido que eu acho que ela acabou gostando mais da ideia de fazer as palestras educativas com eles, para que eles, no caso ela falou, a gente mesmo já implanta esse projeto, começa a implantar agora, só que não conseguimos terminar agora, porque é um projeto que realmente leva tempo. Natalice, mas você reflete bem aqui comigo. Veja, fazer palestras para as crianças é muito bacana, porque você leva um conhecimento constituído, né? Mas será que esses sujeitos, esses estudantes, essas crianças estão de fato pensando no problema? Porque eu sei que vocês definiram o tema a partir da realidade, mas quem apresentou essa realidade para vocês não foi exatamente as crianças, foi talvez a professora, ou foi o adulto, ou vocês que observaram essa demanda com relação ao resíduo que é produzido. Agora vocês têm que se perguntar: as crianças de fato enxergam isso como um problema? Elas de fato vão ser, com a ajuda de vocês, vão ser esses sujeitos que vão pensar que isso tem que ser resolvido? Porque senão, para vocês é um problema, mas para eles não é. E aí vocês vão levar algumas palestras educativas que eles não estão compreendendo que eles próprios estão produzindo esses resíduos. E afinal de contas, qual o problema de produzir esse resíduo? Entende? Então, se a gente não tiver dinâmicas onde esse sujeito pense sobre o problema, você vai levar um conhecimento que talvez não se conecte com a realidade e o pensamento deles. Entendeu? Ou eu confundi mais sua cabeça? Não, professora, eu falei para ela assim, ó, por ser uma escola que tem bastante. Tem ambos os poderes. Tem criança que tem essa noção. Inclusive, eu já observei lá, eles produziram anteriormente as lixeiras seletivas. Aí, mesmo assim, o problema persistiu com eles colocando as coisas em lugares indevidos. Então, o que, que a escola está fazendo? Eles têm um. Gente, qual é o nome que ela falou? Está até no PPP, do plano de ação deles, para reforçar esses projetos de educação insustentáveis. E eles. Aí ela pensou, vamos juntar o útil ao agradável, só que eu comecei a pensar mais coisas. Eu pensei já em histórias, em músicas, de Ótimo, até mesmo, uma eu falei, linguagem mais lúdica, né? talvez fosse mais vantajoso ver o que, que eles já sabem, para a gente poder partir do que eles sabem e aproveitar muito, porque eles com certeza têm muito a ensinar. Agora sim você chegou no ponto que eu precisava que você chegasse, Natalice. É exatamente isso. É partir daquilo que eles compreendem enquanto realidade, aquilo que eles já trazem enquanto história, aquilo que eles estão entendendo que é uma questão a ser solucionada ou não. Porque de repente vocês podem se surpreender, né? Aí estão produzindo resíduo, mas pode ser que talvez a consciência deles com relação a essa temática seja completamente diferente do que aquilo que vocês estão pensando, entendeu? E aí vocês levam um conhecimento ao encontro deles que não tem muito significado, entende? Então é preciso fazer essa dinâmica com as crianças, deles olharem para essa questão, identificarem se isso é um problema. Eu sei que a escola já está trabalhando, vocês estão dando continuidade a isso. Inclusive, coloquem isso no plano de trabalho de vocês, né? Que é uma ação que está alinhada ao projeto político-pedagógico da escola, porque isso qualifica o plano de vocês, tá? Vai qualificar lá depois no relato de experiência também, tá? Mas veja, é preciso que vocês pensem com sujeitos diretos dessa ação.
Não só eu, adulto, faço para a criança absorver porque senão é o que a gente estava conversando da educação bancária, lembra? Que eu só deposito, né? E Eu aí? tô tentando fazer muito assim. Será que se eu fosse a criança, tentando me levar para eu como criança, será que Ótimo. eu ia gostar de ir lá só para ver uma imagem? Será que eu ia gostar da experiência de talvez pegar o adubo e tentar montar a composteira e sentir o adubo? Ou de imaginar, será que eu já joguei um lixo hoje fora? Porque o que é lixo para a gente é vida. Só que isso para a cabecinha deles pode ser E algo outra coisa, transformador e talvez pode ser algo simples. exato. E outra coisa, qual é o sentido que isso vai fazer? Entendeu? Porque ele precisa entender o sentido na ação. Porque senão vai ficar uma ação pela ação. O que essa ação me diz? O que essa ação me ensina? Para que mesmo que eu estou fazendo isso aqui? Para que mesmo que eu estou pegando essa casca de banana e estou fazendo isso aqui? Não estou entendendo. Entende? Então precisa fazer sentido. Quando a gente falou em aprendizagem baseada em problema, é justamente isso. Digamos que vocês tirem lá umas fotos do ambiente e levem essas fotos para as crianças analisarem. Falar, crianças, a gente tem um estudo de caso para fazer com vocês hoje. Vamos olhar aqui o nosso ambiente, olhar ao nosso redor. Vocês identificam algum problema a ser resolvido? Não, sim, não sei o quê. Quais problemas a gente percebe aqui no ambiente? Porque a gente ocupa esse ambiente, não é? Esse ambiente, ele é ocupado por todos nós, é transformado por todos nós, todo mundo usa esse ambiente, é um ambiente coletivo. Alguém identifica algum problema a ser resolvido? Sim, não sei o que, não sei o que. Pode ser que um deles chegue à questão do lixo, a questão do resíduo, e aí, a partir da identificação deles da realidade, por mais que vocês já planejaram com a professora, por mais que vocês já conheceram o PPP, entende que é um movimento de fazer esse sujeito pensar sobre o problema antes de levar a solução do problema. Porque você já vai direto na solução, mas o problema não foi pensado com o sujeito. Entende? Entendido, professora. É mais ou menos o raciocínio que eu tenho tido. Eu estou gostando que, assim, tá indo de encontro com o que eu comentei com algumas professoras, e elas falaram assim, Natalice, eu pensei de alinhar com a minha disciplina, aí a outra, eu quero na minha. Eu falei, então vamos tentar alinhar direitinho, porque eu preciso pensar como essa criança vai chegar em casa e transmitir esse conhecimento. Porque E eu mais do quero que me sentir, transmitir, como é que ela vai vai construir esse aplicar isso em conhecimento? casa. Exato. E como que ela vai construir isso junto com vocês, né? Porque nós estamos falando de formação do cidadão. A gente está falando de uma criança que é sujeito. Detalhe, professora, a escola foi super aberta com a gente, porque foram 6 acadêmicos de algumas instituições que a escola anterior estaria recebendo para estagiar, e ela recebeu o convite de uma empresa, de uma multinacional, para fazer parte de um projeto, e ela mais que depressa topou, e a própria diretora foi atrás de outras escolas para a gente estagiar, que eu fiquei assim, radiante, quase chorei, porque eu pensei que ia ter que começar tudo do zero. E essa outra escola está bem recepcionista, coordenadora, diretor, professor. Assim, eu estou super amando ir lá para olhar as coisas, para observar e fazer as minhas anotações. E até com um pouco de liberdade para perguntar quando eu me sinto insegura, eu gostei, assim, apesar dos transtornos, porque já era para eu ter enviado o material do plano de trabalho, e com essas mudanças eu não consegui terminar ainda o plano de trabalho para já estar enviando. Mas não se Mas preocupe, porque se eu estava com medo, agora eu estou muito mais feliz, que eu sei que tem muita coisa boa brotando aí, germinando entre vocês. Natalice, agora você e o seu grupo, vocês compreendem o impacto social que a ação de vocês tem nessa comunidade? Porque se a professora percebe que vocês estão ouvindo as crianças, colocando as crianças no centro desse processo, fazendo com que eles participem ativamente,
mostrando e valorizando aquilo que as crianças trazem enquanto conhecimento prévio. Vocês entendem que isso vai gerando uma mudança de comportamento entre os profissionais? Olha o quanto isso é potente, gente. Vocês têm essa noção? Professora, eu não tinha, não, mas a partir do momento que eu comecei a fazer alguns questionamentos e falando assim que eu queria ser e me sentir naquela criança que vai entrar lá na sala para participar da palestra, para participar da oficina, e como eu ia me sentir ao sair dali. Porque às vezes a gente vai numa palestra, só assiste e sai pior que entrou. E eu queria, assim, me sentir e ver, nossa, eu fui lá e ouvi uma historinha. Foram 5 minutos, por exemplo, ela falou, se você precisar, eu me organizo e a gente vai a aula inteira, se preciso for. Só que a gente precisa entender o que eu estou aprendendo, não só o que eu estou transmitindo para eles, mas o que eu estou aprendendo enquanto pessoa e como se eu fosse criança. Eu estou tentando pensar como se eu fosse aquela criança mesmo. E eu percebi que os profissionais, eles estão assim, nossa, alguém de fora, alguém novo que vai reforçar algo que talvez a gente tenha falado e eles não têm inserido, ou não têm readaptado ou aproveitado, mas que isso vai causar uma mudança não só no aluno, como também no profissional. Porque às vezes a gente grande faz isso, a gente vê lixo como lixo, a gente não pensa o tempo todo, eu vou reciclar, eu vou reutilizar. Nós não vemos função, a gente não trabalha com o olho o tempo todo, eu vou ver outra função nesse produto. Ótimo. Isso é formação cidadã, gente. E lembrem-se do que vocês já viram em psicologia do desenvolvimento, que vocês já viram nas disciplinas das infâncias. Crianças precisam de pausa e movimento. É importantíssimo falar com as crianças de forma lúdica, para que eles tenham atenção, para que eles tenham um momento de ouvir, de escuta, mas também é importante que eles tenham momentos de fazer, de agir, de se movimentar, de produzir, de trabalhar, de tocar com as próprias mãos, de utilizar materiais concretos. Então, entendam e equilibrem isso no planejamento de vocês, tá bom? Achei muito bacana. A gente disse que ia ser breve, né? Mas já é mais de 8h30, gente. Então, a conversa rendeu, né? Neiane, pode abrir o microfone, você levantou a mãozinha. E depois, se mais alguém quiser falar, fica à vontade. Não ouvi. Oi. Agora ouvi. Essa questão que a colega falou sobre o PPP, né, no caso, eu observando lá os documentos da escola, quando eu fui estagiar, eu percebi que eles geralmente trabalham com projetos, né? Inclusive, até peguei alguns lá como exemplo que está mais ou menos embasado com o que a gente quer trabalhar, vi o que eles trabalhavam, né? O que eles colocavam em si, e nisso já dá uma ideia. Agora, em questão da conversa assim, com a professora que eu tive, eu vi assim, a resistência dos professores, tipo assim, em mexer com eles, ou mexer com o planejamento deles. Assim, eu vou buscar uma ideia, né? Tipo assim, a professora, não, aqui é assim e tal, vocês podem fazer isso. Não tive esse retorno. Então, é a gente que vai buscar e levar, né? E, assim, quando a gente não tem aquele apoio do professor de dizer assim, não, se vocês fizerem assim é bacana e tal, ou então dar ideia, sugerir, porque ele está ali na escola, ele sabe do que precisa, qual é a realidade, qual é a dificuldade. Aí, eu senti assim, aquela falta. Mas nesse caso, a gente vai superar e montar e fazer a ação acontecer. Sim, sim. E, inclusive, a gente tem que sempre no campo de atuação de vocês têm que ter esse jogo de cintura, porque vocês vão achar profissionais mais receptivos, igual o caso da Nathalie, outros profissionais mais resistentes, né? Outros profissionais mais tradicionais, outros que estimulam mais a participação das crianças. Vocês vão ter que ter esse jogo de cintura, mas lembrando, não podem se deixar vencer pelo tradicionalismo do professor na escola querer que vocês sentem as crianças e que as crianças escutem vocês por horas a fio, sem que eles produzam, sem que eles façam, sem que eles estejam no centro desse processo.
Porque vocês estão fazendo um plano de trabalho. Vocês estão levando esse plano de trabalho para apresentar para a escola. É claro que vocês vão ajustar, né? Com a fala dos professores, com o PPP, com aquilo que os professores acreditam que vai dar certo e tal. Mas vocês estão construindo um plano de trabalho. Então, se eu chego lá com uma proposta de ação que coloca essa criança para se movimentar, para construir, para se expressar, que coloca essa criança como alguém que produz conhecimento, dificilmente a escola vai barrar vocês nisso. É por isso que vocês têm que fazer um bom planejamento para já levar para a escola uma proposta onde essa criança participe ativamente desse processo, tá? Assim, vocês estão construindo um processo formativo e não só um processo de transmissão do conhecimento, certo? Então, que bom. Alguém tem alguma pergunta? Estão todas caladinhas. Vamos abrir a câmera, pelo menos, para enxergar vocês, ver se os olhos estão arregalados de medo ou de felicidade. Muito bem, gente. Semana que vem, então, dia 29, não porque vale ponto, mas lembrando que a nossa avaliação ela é formativa, mas ela também é somativa. Então, semana que vem, nós temos aí 2 pontos individuais, né? Para participação no evento da qualificação. O que é isso, professora? Eu falei mais cedo. Vocês vão ter uma banca de professores que vão ouvir vocês vão apresentar as ações e os professores vão tentar ajudar vocês a fazer essa conexão com as disciplinas, com aquilo que a gente já aprendeu no semestre, com aquilo que de repente poderia ser melhor. Então a gente vai, trocando essas figurinhas, tá? Como é que a professora vai saber quem entrou e quem saiu? A videochamada dá um relatório da hora que você entrou até a hora que você saiu. Então, a intenção é que você, lá do Polo de Colinas, ouça aquilo que vai ser feito em Dianópolis. O Dianópolis vai ouvir lá de Pedro Afonso, lá da Lagoa, e a gente vai ter uma visão geral do que vocês estão fazendo, certo? Só uma pessoa do grupo que vai apresentar. Vocês têm até 4 minutos, mas 4 minutos é muito tempo, então vocês podem se organizar. Terminou a sua fala, já segue para o outro grupo. No final de todos os grupos do polo, os professores vão fazer as contribuições para vocês e todo mundo tem que anotar, porque isso vai servir para vocês depois debaterem entre vocês e aprimorarem o plano de trabalho entre vocês. Combinado? Valcirene levantou a mão. Elivane, um beijo no seu coração. Você tá dodói, mas você vai ficar boa, viu? Deus vai te recuperar, tá? Não há mal que nunca passe, viu? Fique tranquila. Valcirene. Oi, professora, boa noite. Professora, como é que a senhora vai fazer para cada polo? Como é que é a escala, assim, por ordem de apresentação? Isso, nós vamos fazer um sorteio lá na hora, para ver qual vai ser o primeiro polo, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Tá bom? Aí vocês já fiquem preparadas. Eu quero todo mundo entrando na sala 19h30 e todo mundo só vai sair na hora que acabar. É o que eu já ia falar. Agora participa ou diz? Ok. Nós vamos fazer um sorteio e aí, pelo polo que sair, eu vou começar chamando os grupos. Não vou dizer qual é o grupo primeiro, qual é o grupo segundo, porque eu quero que todos estejam presentes, né? A intenção não é a gente compartilhar, então eu tenho que ouvir, alguns vão falar, a maioria vai ouvir, vai anotar, vai aprender, vai compartilhar, e assim nós vamos sair mais fortalecidos desse compartilhamento dos polos. Mas não adianta você achar que você... Não você, né, Valcirene? Eu digo assim, não adianta a gente achar que eu vou entrar na sala 21 horas porque o meu grupo vai ser o último. Não. A ideia não é você ir lá só falar o que o seu grupo vai fazer. A ideia é você saber o que os outros grupos farão. Então, se organizem, motivem os grupos de vocês, tá? Por quê? Todo mundo tem que entrar na sala 19h30.
A previsão é que até às 21 horas, igual as nossas aulas, tá, gente? A previsão é começar às 19h30 e até às 21 horas a gente vai concluir. São 4 grupos em 3 polos e 5 grupos em um polo só, que se eu não estiver enganada, acho que é a Lagoa. Alguém da Lagoa está aqui? Acho que são 5 grupos na Lagoa da Confusão, se eu não estiver enganada. Mas veja, você divide isso por 4, dá tranquilo, tá? Então, a proposta é que a gente fique junto semana que vem, de 7h30 até as 21 horas. Os desaparecidos, vocês já avisem que vale 2 pontos, tá? Então, o relatório que a videochamada me der do horário que a Natalice entrou e do horário que a Natalice saiu é a pontuação individual da Natalice, da participação. Combinado? Professora, Sim. boa noite. Até agora eu não entendi. No sentido assim, é online ou é presencial? Online. Ah, tá. Quer dizer que não precisa de ir lá para Colinas, não. Não, só na A2. Ah, entendi. Pois eu estava confundida, ó, pensando que dia 29 tinha que estar em Colinas. Não. Lucilene, você me perguntou isso semana passada. Pois é. Está complicado, hein? Anota para não esquecer, Lucilene. Não, mas é porque está tendo tanta coisa, é matemática para ser apresentada dia 7, é tanta coisa que está sendo... Eu tenho, cada caderno eu tenho um que eu marco, entendeu? Mas aí eu estou vendo falar e eu pensei, uai, mas como que vai estar lá em Colinas, os outros vai estar em Dianópolis lá? Agora que eu fui entender que é online. É isso mesmo, gatinha. Todo mundo junto e misturado online. Só que o que eu estou explicando para vocês é que... Dia 29, né? A gente isso, vai quarta-feira que vem. Plano de trabalho. Apresentar o plano de trabalho. Vocês vão ver qual do grupo vai apresentar. A gente vai sortear qual polo vai ser primeiro, qual vai ser depois, né? A gente vai sorteando. Ah, vamos sortear. Agora é o polo de Dianópolis. E aí eu vou chamando os grupos, tá? Então, estejam todos preparados às 19h30, porque o seu grupo pode ser o primeiro, né? Não adianta você chegar aqui na videochamada 9 horas da noite, porque aí complicou, né? Então, a gente vai estar todo mundo preparado às 7h30. E avisem os sumidinhos. Por quê? Porque não é pouco ponto, né, gente? 2 pontos é muita coisa, faz diferença na média de vocês, né? Recapitulando, essa disciplina de extensão tem exame final? Tem não. Então, não dá para a gente nadar e morrer na praia, não é verdade? Vamos fazer a coisa bem feita. Principalmente os nossos coleguinhas do sexo masculino. Vamos atrás desses bonitinhos e já combinar com eles esse cronograma de trabalho, tá? Eu sei que vocês estão aí acolhendo o pessoal, trabalhando em grupo. Eu sei dos desafios que os trabalhos em grupo exigem, porque é um processo formativo, né? É um processo onde cada um tem que olhar para si, o que está fazendo, o que está contribuindo, o que está enriquecendo o trabalho em grupo ou não. Eu sei que não é fácil trabalhar em grupo, mas façam esse debate dentro do grupo, para o grupo crescer junto, tá? Não adianta a gente só fazer assim, como disse o texto base, operacionalização. Não, a gente tem que refletir. Então, é mais reflexão do que operacionalização. Não é só fazer por fazer, não é só escrever por escrever. Eu preciso pensar sobre o que eu estou construindo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo. Então, faça esse ajuste dentro do grupo de vocês. É aquela chamadinha mesmo de pé de ouvido dentro do grupo. Pessoal, vamos marcar uma reunião aqui, ó, grupo de trabalho. Marcar a reunião. É o seguinte, qualificação, vale 2 pontos, vai ser assim, assim, assim. Cada um vai ter sua nota individual. E como que eu vou avaliar a nota individual? Participação. Um do grupo vai apresentar, todos do grupo vão anotar sugestões dos professores. O que os professores vão fazer nessa banca de qualificação? Vão dar sugestões para aprimorar, para melhorar as ações de vocês, de forma que vocês consigam pensar em conectar alguns saberes, alguns conhecimentos. Digamos que a Dilma colocou lá o plano de ação do grupo dela, tá, Dilma? Aí a professora que vai estar na banca vai dizer assim, Dilma, essa ação sua está muito legal, mas olha só, pensa em conectar esse conhecimento aqui e tal e tal. E aí, gente, ó, a gente amplia a nossa visão da situação.
A ideia é essa, tá bom? Certo? Então tá bom, queridas. A gente ia ser rápido, mas a gente se alongou porque a gente se ama, né? Que a gente gosta de conversar, de bater um papo, de aprender junto. Então tá tudo certo, né? Eu espero que vocês fiquem bem até semana que vem. Não quero ver ninguém ansioso, ninguém preocupado. É uma apresentação, mas mais do que uma apresentação, é um momento formativo para todo mundo aprender junto, certo? Podemos encerrar então? Tá todo mundo tranquilo? Então tá bom. Então um abraço para vocês. Fiquem bem. Antes do dia 29, dia 27, dia 28, a gente ainda vai conversar um pouquinho no polo de Pedro Afonso e no polo de Colinas. Então, se organizem para que vocês estejam comigo. A Lucilene perguntou, Lucilene, você é de que polo mesmo, gata? Lucilene, você é da Lagoa? Tu já foi embora, Lucilene? É o celular que não está abrindo, está com problema. Me lembra aí qual é o teu Eu sou de polo. Colinas. Pronto. Você me perguntou e talvez é isso que você está confundindo. É porque a gente vai ter uma ação da disciplina junto com vocês. Então, dia 28, eu vou estar aí em Colinas. Então, quem puder ir, vá, porque é uma oficina, vocês vão receber declaração. Então, agora que minha ficha caiu, que você perguntou se tinha que ir para Colinas. É isso, entendeu? Dia 28, tem uma ação da disciplina presencial com vocês em Colinas. Agora, dia 29, que é o dia da qualificação, são os 4 polos online, entendeu? Entendeu agora, gata? Eu acho que sim. Mas qualquer coisa depois você conversa. Entendi, professor. Beleza. Qualquer coisa também, gente, conversem com a tutora presencial, tá? Então, dia 27, eu estou em Pedro Afonso. Dia 28, eu estou em Colinas. Para a gente falar de escrita científica, para a gente falar do relatório, do relato de experiência, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões de produção acadêmica. Isso é uma coisa. Outra coisa, que está junto e misturado, mas é outra coisa, é a qualificação do dia 29, que é todo mundo junto, online. Tá bom? Oi, professora. Sim. Uma dúvida aqui sobre a data da ação na escola. Do projeto, no caso, a ação do projeto. O prazo, só para me atentar aqui, porque a gente tem que já dar a data que a gente já vai aplicar o projeto, né? Sim. A intenção é que vocês consigam fechar até a primeira semana de maio, até a segunda semana de maio, não é isso que está lá? No caso é dia 15. Não, peraí. Deixa eu olhar aqui. Peraí. No caso deve ser até mais ou menos. Peraí, deixa eu olhar aqui. Só um minutinho. Professora, eu consigo fechar para fazer relatório até a terceira semana, que é dia 22, que é que as datas que a escola me cederam, que podem até estender o tempo a mais de 40 minutos, se preciso for, são nas sextas-feiras. Não tem problema não, gente, porque vocês vão só encaminhar o plano de ação no dia, eu estou olhando bem aqui no meu plano, ó, no dia 6 de maio é a versão final do plano de ação. O plano de ação não tem resultado. Então, dia 6 de maio, vocês vão mandar o plano redondinho, bonitinho, com as datas que vocês já combinaram, com o cronograma que vocês já combinaram com a escola. Não tem problema. Vocês têm até o dia 20 do 5. Vamos ver. Até o dia 20 do 5 para fazer isso. Viu? E o relato de experiência vocês vão mandar para mim só no dia 27 do 5. Então, vocês tentem fazer as ações de extensão até a segunda semana de maio. Combinado? Pode ser? Então, combinado.
Vocês têm aí as 2 primeiras semanas de maio para vocês organizarem com a escola, visitar, apresentar o trabalho, olhar o calendário da escola, o dia que eles podem, o horário que eles podem, planejar com eles direitinho. E aí, você tem essas 2 primeiras semanas de maio para não deixar acumular tanto. Sabe por quê? Porque lá no dia 20, deixa eu ver bem aqui que dia que vocês vão entregar o relato. No dia 27/5, vocês vão entregar o relato de experiência. Então, como que você vai fazer um relato com os resultados se vocês não tiverem feito a ação ainda, né? Aí não tem jeito, né? Tá bom? Combinado? E aí, quando vocês estiverem achando assim que tudo acabou, nada acabou, porque aí vocês vão se preparar para A2, que é novamente o relato, o resumo. Ó, que coisa boa, gente. Oh, maravilha. Ei, professora, tô com a... Fala. Meu pensamento tá indo e voltando toda hora. Ai, esqueci, peraí. Tem que anotar. Tem que anotar. Fala, querida. A senhora conseguindo ouvir? Tô. Boa noite. Boa. Professora, no caso, assim, a gente tem que executar esse trabalho entre os dias as 2, deixa eu ver, a 3ª e a 4ª semana de maio, né? Que é no caso que eu tô vendo aqui a data do calendário, do dia 11 até o dia 20, porque dia 6 a senhora quer que já entrega a versão final, né, do trabalho? Não. Dia 6 de maio é só o planejamento. É só o plano. Que vocês já estão com ele pronto. Sim, aí a execução dele, das ações... Aí a execução dele é só no final de maio, que é o relato de experiência. Final de maio? Achei que já era para fazer as ações já na 2ª semana já. Não. As ações, sim, mas veja, quando você me mandar no dia 6 de maio o plano, dentro do plano não tem resultado nenhum. Não. Entendeu? Sim, essa parte eu entendi. Aí eu só quero entender as datas que a senhora quer que a gente já realize já as ações. Eu quero que a partir do dia 29 agora, vocês já comecem a agendar com as escolas. É isso que eu quero enxergar dentro do plano de vocês. Eu pedi para vocês esperarem o dia 29, porque o dia 29 ele vai ter a sugestão dos professores. Então, vocês vão coletar essas sugestões para melhorar o plano de vocês, entendeu? Sim, aí a gente vai arrumar, vai entregar, e aí, depois disso, aí já pode agir, né? Veja, dia 29, você já pode tocar a ficha, já começa a agendar com a escola, já faz as ações na escola. Dia 6, você só vai me mandar essa versão final, mas você não precisa esperar o dia 6 para ir fazer a extensão, entendeu? Dia 6, você só vai mandar a versão do plano, só isso. Mas do dia 29 para frente, vocês já podem estar indo e agendando com as escolas as datas das ações. Tá, entendi. Tá bom? Aí a única coisa que eu chamei a atenção de vocês foi para a data de entrega do relato de experiência, que é dia 27/5. Então, depois do dia 29/4, vocês vão para as escolas, vocês vão trabalhar, vão fazer as ações de extensão. E no dia 27/5, ou seja, 27 de maio, é que eu já tenho que ter redondinho esses resultados. Só isso. Então, não dá para você, por exemplo, deixar para fazer a ação de extensão lá no dia 27 de maio. Porque aí como que você vai me entregar o relato se você não fez a ação? Entendeu? Entendi agora. Então, é nesse meio mesmo. É nesse meio. É isso aí. É depois do dia 29/4 e, de preferência, até o dia 20/5. Ok. Era isso que eu estava querendo saber, o intervalo, assim, que a gente vai ter que estar mexendo, agendando na escola, para não perder os prazos para executar as ações. Só que é o seguinte, vocês já fizeram esse planejamento. A ideia não é que dia 29 vocês ainda vão pensar o dia da ação. Não.
Porque o planejamento não é isso? Até lá eu já fui na escola, já conversei, eu já vi o calendário deles, vocês estão fazendo isso desde o mês passado, pelo menos era para fazer, né? Então eu já tenho essa data agendada com a escola. A única coisa que vai mudar é, por exemplo, melhorar a minha ação, acrescentar alguma coisa na minha ação, é a única coisa que vai mudar. Porque o plano de trabalho é o planejamento. Vocês já planejaram essa data. Pode mudar? Pode. Mas vocês já têm um norte, vocês já têm um planejamento, tá? Eu só pedi para esperar a qualificação, porque, como eu falei, às vezes os professores trazem outras ideias, outras ações que vão aprimorar o trabalho de vocês. Então, do dia 29 do 5, já é para estar lá no plano de trabalho de vocês as datas das ações de extensão. Pode mudar? Pode, né? Porque às vezes a escola, igual a colega falou, a escola teve que realocar, teve um outro evento que não estava programado e vai ter. Então, isso acontece, tá, gente? Mas vocês já têm mais ou menos um norte, né? Ah, a escola pediu para eu vir na primeira semana de maio, pediu para eu vir na segunda, que data que é? Esse diálogo vocês já têm que ter com a escola, tá bom? Passou o dia 29, toca ficha para trabalhar na escola, tá? Elivânia? Era mais ou menos isso, professora, que eu ia perguntar. A senhora fala que nós vamos ter que entregar esse plano. Esse plano é só algumas coisas que podem ser acrescentadas, mas é o mesmo que a gente colocou por último, postou por último, né? Só se no dia 29 ter alguma coisa nova, você coloca lá e a data certinha do dia da ação. Então, é só isso que vai mudar daquilo que a gente já postou, né? Isso mesmo. É isso mesmo, gata, tá? Já tá pronto. É só se você mudar alguma coisinha, acrescentar alguma coisinha, uma datinha, alguma coisinha, mas já tá beleza para postar dia 6 de maio. É esse mesmo. Com as correções, né, gente? Porque já teve umas correções lá, né? Então, vocês vão fazer as correções e vão repostar. Sim, Neiane? O comentário que eu ia fazer era sobre a questão do meio ambiente, né? Eu observando a turma do meu filho, ele está no 5º ano, o professor fez uma atividade com materiais recicláveis, colocou ele para fazer, pedir para eles fazerem algum brinquedo, alguma arte e levar para a escola. E eu percebi a forma como ele estava organizando. Ele postou um vídeo no grupo dos pais. Aí, tipo assim, ele está juntando fotos, vídeos, tipo a evidência, aquilo ali eu acredito que é tipo um formato com um projeto. Cada atividade, uma ação que o professor monta e cria evidências, né? É como se fosse um projeto na sala de aula, no planejamento da aula e tudo mais. São planejamentos que são adotados na escola, né? E Ótimo. a outra questão é a questão da avaliação. A gente vai apresentar o nosso projeto para ser avaliado e receber os feedbacks. E vai ter um template do que a gente vai precisar falar ou apresentar? Ou é só basicamente falar sobre o projeto que a gente está pretendendo, sobre o plano? Eu vou relembrar vocês, meus amores, rapidinho. Nós não vamos conseguir terminar essa aula hoje no tempo que eu falei, né? Mas tá tudo bem. É bom a gente não sair daqui com dúvida. Eu vou apresentar aqui para vocês aquele documento que eu mandei mês passado. Lembra? Estão enxergando aí, não estão? Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Vocês lembram que vocês receberam por e-mail esse documento, que ele começa falando aqui, ó, as datas da aula síncrona. Aí ele vai as atividades, quanto cada atividade vale. E bem aqui tem assim, ó, como organizar a apresentação. Cada grupo terá 4 minutos de forma objetiva. Um integrante deve apresentar, ó, começar sua fala agradecendo a presença dos professores, falar o nome dos componentes do grupo e o polo, o título da ação, objetivo geral específico, a metodologia, ações, e depois vai dizer o impacto social dessa ação. No máximo, eu achei que era 4, eu botei aqui, ó, 3 minutos de apresentação.
Atenção, todo grupo deve anotar as observações e contribuições dos professores. Não tem modelo para vocês seguirem, mas o roteiro está aí, tá? Tá bom? Combinado? O que vai fazer no início, o que vai fazer depois. Esse documento que eu mandei para vocês já tem tempo, pessoal. Pode falar. Que eu imprimi, guardei, e aí tantas coisas vão e vêm, a gente esquece, mas tá lembrado. Não tem problema. Revisita o documento. Ali está o roteiro que você vai seguir, tá? É chegar, cumprimentar a banca, fala o nome dos colegas, fala o polo, apresenta o título da ação, os objetivos. Ó, gente, ó, é pá, direto ao ponto. Nada de ficar aí, ó, viajando, conversando, falando de coisa aleatória, não. É aí, ó, puf, direto ao ponto. É ser objetivo, tá? Como vai ser? Apresenta as ações e o impacto social dessa ação. Ponto. Acabou. É só isso. A gente pensa que não, mas 3, 4 minutos é muito tempo, viu? Vocês vão ser bem objetivos, tá? É só treinar antes, né? Quem vai apresentar. Treina antes, cronometra aí o tempo para você se policiar e ser bem objetiva na sua apresentação, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom, gente. Bom descanso para vocês. Que Deus abençoe. Qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom? Ainda teremos aí encontros presenciais antes deste grande dia da qualificação dos planos de trabalho. Estejam todas dia 29 pela internet, cheirosas, arrumadas, bonitas, maravilhosas. Que mais? Vitaminadas, animadas, para que a gente se encontre para aprender muita coisa boa e todo mundo junto, que é assim que a gente constrói a aprendizagem, né? De forma colaborativa, tá? Um beijo no coração, fiquem bem, se cuidem. Qualquer coisa vocês mandem por e-mail, qualquer coisa vocês mandem mensagem, qualquer coisa vocês falem com a tutora presencial ou com a professora Simara, que também está sempre por aqui. E aí a gente vai resolvendo o que for necessário, tá bom? Um beijo, fiquem bem. E o bom de tudo é que a banca é surpresa. Hã? E o bom de tudo é que a banca é surpresa. A banca é surpresa, mas todos que vocês já conhecem, né, gente? Tá vendo? Vai ser um dia cheio de surpresa. Ninguém sabe quem vai ser o primeiro e quem vai ser o último. Nós vamos saber só na hora. E também os professores nós não sabemos, mas vocês saberão. E o bom é que todo mundo já se conhece, né? Tá bom? Beijos, fiquem bem.